Shalom, shalom, glória a Deus, gente. Vamos finalizar agora a nossa semana profética, semana tremenda. E hoje recebendo o profeta Tony Calado, de Angola, para falar sobre a autópsia da profecia. Então vamos chegando, vai chamando pessoas aí, vai mandando aviãozinho. Vambora, vamos chegando falando em línguas, gente. Chegue falando em línguas. Chegue glorificando a Deus. Estou aqui no WhatsApp avisando o povo que já começou. Quantos aí já estão cheios do Espírito, irmãos? Se vocês falarem que terminaram uma semana dessas e não estão cheios do Espírito, eu tenho certeza que é porque vocês não acompanharam as lives. Não praticaram o que foi ensinado, porque foi uma semana, tem sido ainda, né? Uma semana sobrenatural. Puxa, meu Deus do céu. Começamos na segunda-feira com o apóstolo Jefferson Neto, dos Estados Unidos. Ai meu Deus, estou tentando fixar o tema aqui. Pronto. Começamos na segunda-feira com o apóstolo Jefferson Neto dos Estados Unidos, falando sobre os rios de Deus. Foram 3 horas de live, só salvei 1 hora. Depois nós tivemos na terça-feira de manhã Judá Bertelli. Meu Deus, que irmão maravilhoso, que lindo foi a comunhão com Judá Bertelli, aqui falando sobre intimidade. Aí, no final da tarde, tivemos na terça-feira Vinícius Iracert, também profeta Vinícius Iracert. Na quarta-feira recebi aqui o profeta Amaro. O profeta Amaro, meu irmão, tem transferido tanta unção sobre a minha vida que vocês nem imaginam. Glória a Deus pela vida do profeta Amaro. Que Deus dê para ele pelo menos mais 100 anos de vida. Ele está com 72. Vamos profetizar que o profeta Amaro vai viver pelo menos até os 172 com essa mesma sanidade mental que ele tem, com essa saúde que ele tem. Coisa linda. E aí na quinta-feira tivemos uma live sobre intercessão profética com o apóstolo Léo. Meu Deus, tremendo, tremendo. Já montamos a nossa equipe de intercessão. Muitos intercessores me chamaram, já estão no grupo do WhatsApp. Tudo fruto da live com o apóstolo Léo. Ontem eu fiz 3 lives, gente. Eu fiz uma. Tá tudo salvo na playlist aí. Eu fiz uma 7 horas da manhã. A unção de tomada, Ana Caso. Uma palavra que Deus me deu. Tremenda. A unção de tomada de território. 11 horas da manhã eu fiz uma live sobre anjos aqui. E depois nós tivemos uma live sobre ofertas proféticas, ofertas de destravamento. Irmão, tem coisa na sua vida que só vai destravar quando você ofertar. Então você tem que entender os códigos das ofertas proféticas. Meu Deus. Foi ontem. E hoje, agora, nós vamos ter essa live final da semana profética com o profeta Tony Calado de Angola. Irmão muito abençoado, pastor e profeta. Vocês vão ver. Semana que vem é uma semana de mudança de mentalidade. Semana que vem é pauleira, irmãos. Apóstola Verbênia, Judson de Oliveira, semana que vem. Judá Bertelli, Zé André da Febracis, vai falar sobre mindset, mentalidade e outros. Amém? Eu queria, se por acaso o profeta Tony estiver online, me avisa aí, dá um alô para mim, para eu saber que já chegou. Não quero perder tempo, irmão. Tem alguém de Angola aí? Tem alguém da África? Moçambique? A África está mandando um missionário para nós, irmão. A unção, antigamente, quando eu era novo convertido, a gente mandava unção para a África. Agora a África está mandando unção para o Brasil. Vocês vão ver. Maravilha. O profeta Tony já disse aqui no WhatsApp que já está chegando. Irmãos, clima de unção. Atmosfera de unção.
Oro cobon toro colobon toro lobon do contoro choro colobon toro e camperi beleti cantara bala basubi cantara bala mandara bala mandara bala bala pricalabate oti cantara basuri ali contoro loho motoro contoro bosuri cantara bachara pricalabarrei cantara basuri cantara bachara Recalabachanta Talabasuri, Cantalabachanta Labatari, Cantalabasuri, Cantalabantara Balabachara. O Colombo, Tolobosho, Colombo, Tolobolo, Tolobosho, Tolobolo. Glória a Deus. A paz, amado apóstolo, tudo bem? Shalom, meu querido, que alegria, que honra tê-lo por aqui. Seja muito bem-vindo, viu? Que bênção, que bênção. Desde já, em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor vai extrair de você códigos novos, unção nova, revelações novas. Eu declaro em nome de Jesus que Amém. Deus vai abrir novos selos através da sua vida, selos que vão gerar herança para o reino, heranças para quem está assistindo, e heranças para o seu ministério, para a sua casa, para o seu chamado, que Deus lhe use com poder e glória. Estamos terminando uma Amém. semana profética tremenda, tremenda, e vamos terminar com chave de ouro hoje, para começar na semana que vem uma semana com outro tema. Então seja muito bem-vindo, Deus lhe use, querido. Muito obrigado, amado apóstolo. É um prazer estar aqui para poder então ministrar e partilhar. A sua imagem está meio embaçada, eu não sei se o problema é na sua internet ou se é na minha. Ah, tá certo. Então eu vou mudar de internet, que eu estou a usar essa aqui o Wi-Fi, eu vou usar a do celular, é melhor. Ah, tá ok. Tá ok, vamos ver se Vou usar a do celular, é melhor. melhor. Tá ok. Mas vou ter que sair e entrar novamente. Não tem problema. O celular, tá? Não tem problema, não tem problema. Ok, então. Até já. Até já. Ele está trocando de conexão aqui para ver se o problema é lá, mas pode ser que também é bom. Amém, gente. É bom que o povo está chegando. Vocês estão na bênção, né, gente? Estão prontos? Aleluia. Glória a Deus. A autópsia da profecia. Que será isso, gente? Vai dar certo em nome de Jesus. Estou aguardando o profeta entrar novamente com a outra internet dele. Aleluia. Deus abençoe meu povo. Gente, quem não tem a nossa playlist com todas as lives, é importante que vocês me chamem no WhatsApp. Ok. É importante que vocês me chamem no WhatsApp depois da live para eu enviar a playlist. Meu WhatsApp está na descrição aí, na bio. E são 61, se eu não me engano, lives já. 62. Agora a 63 é essa. Melhorou, meu querido. Agora está melhor. Melhorou, né? Glória a Deus. Meu irmão, seja bem-vindo. Deixa Deus te usar. O tempo passa rápido nessas lives, mas o Senhor vai segurar o relógio e nós estamos aqui sedentos para receber. Se quiser se apresentar também, fique à vontade, viu? Que bênção. Meu nome é Tony Calado e sou chamado por Deus como profeta. E também tenho ministério pastoral, ministério de mestre. O Senhor nos deu essa graça. Sou líder e visionário da Igreja Verbo Vivo Angola, com sede em Angola, que também está na Europa e aqui em África. É uma bênção, tá? Então, é o vosso servo, profeta Tony Calado. Amém. Sou casado, bem casado, sou casado com uma brasileira, catarinense. Tenho 2 meninas e um menino. E fechou a conta. Amém. Ainda tem que parar, senão fica difícil, né?
É. Mas amém, glória a Deus. E o que é isso? Autópsia da profecia? Existe esse negócio mesmo? É interessante. É apenas uma analogia. Eu sou uma pessoa que Deus me dá algumas inspirações, assim como Jesus, né? Quando ele estava na Terra, ele falava de coisas naturais para explicar as espirituais. Então, Deus muitas vezes nos dá algumas analogias em relação àquilo que nós sabemos, para nós podermos entender um pouquinho sobre as coisas espirituais. Como ele estava a comparar o vento com o espírito, com Nicodemos, né? Ele comparou o homem espiritual, o homem que é nascido do espírito. E ele até disse, eu te falei de coisas terrestres, ou seja, de coisas que tem na sua, aqui no planeta Terra. E você não Sim. entendeu. Imagina se eu te falar das coisas espirituais na Meu linguagem Deus, espiritual. Como meu é que vai Deus, ser? é verdade. Então, às vezes, para Deus nos dar entendimento, ele usa as coisas que nós já conhecemos. E a autópsia, o que é uma autópsia? Uma autópsia é para nós identificarmos a origem, identificarmos a causa, identificarmos todos os compartimentos e definirmos a verdade acerca de alguma coisa, não é? Então, quando eu falei sobre a autópsia da profecia, eu estava a falar sobre a profecia na palavra de Deus e como também julgar a profecia, porque nós devemos julgar a profecia. Isso está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, 19. A Bíblia diz assim, orai sem cessar, diz, não desprezeis as profecias, analisai tudo, retém o bem e abstém-vos de toda aparência do mal. Então, nós não fomos chamados para julgar os profetas. Nós fomos chamados para julgar a profecia, não o profeta. Porque no Novo Testamento, o profeta não é julgado ou não é definido pela sua ou pela profecia, mas pelo fruto. Ele é conhecido pelo fruto. Jesus disse assim, pelo fruto os conhecereis. É importante nós se queremos julgar um profeta ou analisar, eu nem gosto de usar muito essa palavra julgar, porque é uma palavra muito pesada. A questão é analisar, identificar a origem, discernir um homem espiritual. Se nós queremos discernir um homem espiritual, em primeiro lugar, nós temos que estar de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a peneira principal. Em segundo lugar, nós temos que ser homens e mulheres espirituais. Nós precisamos estar no Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 em diante. A Bíblia diz, ora, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, nem pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então aqui já temos um ponto. Se eu não sou espiritual, eu não sou capacitado para poder discernir. E essa palavra discernir também significa julgar, analisar. É a mesma palavra que tem lá em analisar, não é? Naquele versículo. Portanto, é necessário, requer a graça profética para entender, para compreender e até para analisar um outro profeta. Nós precisamos dessa graça na nossa vida. Por exemplo, meu amado irmão, eu não sou futebolista profissional, nem sei jogar futebol. Eu não posso opinar acerca de Cristiano Ronaldo ou Messi e querer ensinar ele, dizer que ele tinha que fazer assim ou ele tinha que fazer assado ou cozido. Eu não sou profissional. Eu posso até ter um pensamento acerca, mas eu não tenho autoridade para lhes ensinar. Também acerca dos médicos, né? A medicina. Eu não sou formado em medicina, eu não sou médico cirurgião. Eu posso até investigar algumas coisas na internet, mas eu não tenho autoridade para dizer a um médico como é que ele tem que fazer a cirurgia. Eu não entendo a sua profissão. Mas, lamentavelmente, no corpo de Cristo, tem muitas pessoas que querem ensinar acerca daquilo que elas não foram chamadas, daquilo que elas não entendem, daquilo que elas não operam. Se eu nunca profetizei, eu não posso ensinar um profeta a profetizar. Nem posso dizer que assim está errado, assim está certo. Tem uma coisa, não querendo interromper sua linha de raciocínio, mas tem uma coisa aqui muito interessante. Nós estamos aqui hoje com 62 lives já nessa maratona de ensino apostólico. O contexto nosso aqui, nós temos várias lives falando sobre os 5 ministérios, sobre a comissão de 7 montes
E Exato. depois disso nós começamos a falar sobre a ativação profética e os dons proféticos. Mas interessante que falamos muito sobre o apóstolo, sobre o profeta, falamos muito sobre o evangelista, falamos muito sobre o pastor, mas não falamos sobre o mestre. E você está dizendo É, aí sobre o mestre isso, porque a nossa cultura evangélica ela tem um problema, ela confunde professor com mestre. é verdade. Inclusive na escola dominical tem o professor da escola Da escola dominical. dominical, é verdade. O professor é essa pessoa que ensina aquilo que ela não vive. Ela lê. É isso mesmo. Né? Agora, É, o é forte. mestre, ele precisa fluir aquilo que passa por dentro do espírito dele. Muito Não é forte. isso? Faz sentido Muito forte. isso? É, faz sentido. Eu tenho uma mensagem que tem o tema o mestre, o profeta da palavra. É o, é o tema dessa mensagem. Muito bom, muito bom. Então, requer a graça profética para ser apóstolo, ou para ser profeta, ou para ser mestre, ou para ser pastor, ou para ser evangelista. Então, se eu realmente fui chamado por Deus para ser mestre ou um dos ministérios, eu preciso da graça profética, a inspiração profética, porque é a inspiração profética que me coloca no chamado. Então, um verdadeiro chamado, um verdadeiro mestre, nunca vai julgar um profeta ou um outro ministério, porque ele sabe que ele foi chamado pela graça do profeta. Ele foi chamado pela unção e inspiração do profeta, para ele saber que é chamado de Deus. Então, só quem é professor, ou seja, ensina acerca do que não vive, que não conhece, não experimentou, essa pessoa que pode até julgar o ministério profético. Porque um verdadeiro pastor é alguém inspirado por Deus, é alguém que foi chamado pelo Espírito de Deus. Requer, até mesmo Jesus tem que te aparecer em forma de visão, ou em forma de presença, ou em forma da sua voz. Você tem que ter um encontro com Jesus para saber que você é pastor. Então, não se formam pastores na escola teológica. Pastores são formados pelo dom do Espírito. E a escola teológica é apenas um agregar, é apenas um potencializar. Não é o que forma pastores. É importante a escola teológica, não estou aqui a desacreditar. Mas ela é feita para quem já é chamado, não é para chamar as pessoas. E, então, essa é a debilidade do corpo de Cristo atual. Eles querem falar, querem ensinar acerca de coisas que desconhecem, coisas que não entendem, coisas que não têm experiência. A palavra conhecimento, ela tem três... Essa palavra conhecimento, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, fala sobre o dom de palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Essa palavra conhecimento, no grego, nós temos três palavras. Nós temos epignosis, temos gnosis e temos também sofia. Essas três palavras significam conhecimento em português. Cada uma tem uma área de conhecimento. Tem a que significa conhecimento intelectual, epignosis, conhecimento intelectual adquirido pelo aprendizado, vai à escola, aprende o abecedário, aprende a ler, investiga, lê livros. Isso é conhecimento intelectual. Depois tem a gnosis, tem conhecimento experimental, que é um conhecimento por experiência. É um conhecimento que você adquire quando você experimenta na pele. Não é de ouvir falar, é de ver com seus próprios olhos. Depois tem Sofia, que é a palavra que foi traduzida para a palavra de sabedoria. Então, essa palavra Sofia, ela vem com uma inspiração profética. Então, essa palavra de sabedoria não é resultado de um conhecimento adquirido pela sua mente ou pelo seu aprendizado natural, mas é um conhecimento que está fora de você, mas que vem por inspiração profética. Aleluia. E o mestre opera no dom de palavra de sabedoria. Então, palavra de sabedoria pode ser também uma vertente de profecia. O profeta, ele profetiza pessoalmente, individualmente, ou geral, ou até pregando. Mas já o mestre, ele sempre está a profetizar quando está a pregar ou a ensinar. Senão não é mestre, é professor. Ele tem que falar por inspiração de Deus. Ele tem que falar por inspiração de Deus. Muito Senão,
Bom, eu estou Tem, mais aqui para responder algumas perguntas. Só pode perguntar à vontade, tá? não, não, o profeta, eu falo que essa semana está sendo uma semana diferente, porque a Sim, semana sim. profética, ela não dá para a gente dar tema. O Espírito É Santo é que verdade. governa a live. Aham. Agora está fluindo aqui para algumas respostas sobre o mestre. Sim, sim. E Efésios, você estava falando aí, eu lembrei de um texto que eu gosto muito, que está em Efésios, capítulo 1, versículo 16, Sim, uma sim, sim. oração de Paulo. Paulo diz assim: Não cesso de dar graças por vós, recomendando-me de vós em minhas orações, para que o Sim. nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê espírito de sabedoria e Conheço. revelação ao Amém. pleno Aleluia. conhecimento dele. A palavra Isso é aqui que usa, ele fala, primeiro ele diz que é espírito, né? Isso já é muito é isso. interessante, né? Já é E ele interessante. fala o espírito de sabedoria e de revelação. No original ele fala Sofia e Apocalipse. É. Olha, Revelação. Olha olha o que forte. nível do entendimento. Muito forte. E Paulo ora para todos, né? Para a igreja de Éfeso, ele fala: Eu quero que todos vocês recebam o espírito de Sofia e o espírito de Uhum. Apocalipse. É o que Muito você falou forte. no início da live. Todos nós precisamos ter uma ativação de inteligência profética. É isso mesmo. É isso mesmo. É muito forte. É muito forte. Então, quando nós entendemos que Deus opera na diversidade e que Deus não dá tudo a uma só pessoa, porque a Bíblia fala que Deus deu 5 ministérios para o aperfeiçoamento dos santos da igreja, para chegarmos à medida da estatura plena de Cristo Jesus. Não existe aperfeiçoamento sem os 5 ministérios na sua totalidade. Não existe, não é um homem que vai aperfeiçoar a igreja. Não é um ministério que vai aperfeiçoar a igreja. São todos ministérios juntos, compreendendo, porque a Bíblia diz pelo auxílio das juntas, aí já está a falar de unidade, já está a falar de estarmos juntos, entendermos e respeitarmos o chamado do próximo. O Espírito Santo dá os dons para o que nós somos útil, aquilo que nós somos útil, aquilo que nós podemos servir, mas ele não dá tudo a todos. Ele dá uma parte a uns, outra parte aos outros, para evitar o orgulho e para juntos nós servirmos a Deus. Quando eu começar a entender que Deus opera na diversidade, e que a minha plenitude está sempre em outro homem que não sou eu, porque a minha plenitude, Deus vai me dar plenitude quando eu respeitar aquilo que Deus deu nos outros. Porque Ele Ei, tem algo que eu não tenho. A inveja nos mantém estéril. O orgulho nos mantém estéril. Quando nós pensamos que somos tudo, somos o super-homem, nós não precisamos mais de nada e aprender com outras pessoas. Isso vai nos manter estéril e paralisados, já não vamos crescer. Mas a humildade sempre promove a unção. A humildade sempre maximiza a unção. A humildade sempre amplia a operação de Deus. Até você pode operar em outros dons que Deus não te deu no princípio, só por causa da humildade. Quando você respeita quem honra um profeta, recebe a recompensa de profeta. Isso significa que a unção do profeta pode influenciar, pode afetar, pode operar na sua vida, se você realmente honrar o profeta. Agora, o que nós vemos mais é o pastor atacar o profeta, o mestre atacar o profeta, ou o profeta atacar o pastor, atacar o mestre. Ambos estão errados em atacar uns aos outros. Nós somos completos uns com os outros. E isso é muito importante. Eu tenho que respeitar a diversidade do Espírito Santo para eu ter a plenitude de Deus. Eu costumo dizer que quando Deus te ama, quando Deus quer te salvar, quando Deus quer te curar, quando Deus quer te libertar, quando Deus quer te abençoar, Ele envia alguém com isso. Ele envia alguém com esse pacote. uau, E uau. quando o diabo quer te destruir, ele envenena a imagem desse enviado para que você não tenha escapatória possível. Meu Deus. Essa eu tô sendo escriba aqui, eu tô anotando em tempo real. Se eu não anotar agora, eu perco. Vai falando. É bênção. É bênção. Então, o diabo envenena a imagem de algumas pessoas porque sabe que se nós formos em direção a essa pessoa, a nossa vida vai mudar radicalmente. Então, ele tenta manchar a imagem dessa pessoa para que você não se aproxime. E ele, como é que ele mancha? Ele usa de ferramentas
de manipulação. As 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª que o Senhor abomina. Ele usa essas ferramentas que fala sobre a fofoca, não é? A difamação, o apontar de dedo, língua mentirosa, olhos altivos, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Ele usa a falsa testemunha. Falsa testemunha é alguém convicto no seu achismo, naquilo que não experimentou, não viu, não esteve presente, mas ele está convicto que aquilo é verdade. Meu Deus. Sem Meu Deus. provas, ele Meu está Deus. convicto. É como eu vejo muita gente a falar do presidente Bolsonaro, é incrível. Eles falam tão mal do presidente Bolsonaro sem prova, mas existem provas a favor do presidente. Mas tem tanta gente sem provas, mas estão a falar mal. Então, é o mesmo que acontece no ministério. Há pessoas que vão falar mal de você sem prova, nunca conviveram, nunca estiveram contigo, não têm nenhuma... Eles dizem ouvir falar. Ouvir falar não serve para testemunha. A Bíblia diz que uma testemunha verdadeira tem que ter presenciado. Não é alguém que ouviu falar, não é alguém que não teve no cenário. Jesus também foi acusado com testemunhas falsas, não é verdade? Jesus foi acusado com testemunhas falsas, mas uma testemunha verdadeira é alguém que experimentou, teve presente. Agora, o diabo paralisa o mover do Espírito Santo. Há pessoas que Deus colocou para o teu destino, há pessoas que Deus colocou para a resposta da tua oração. Há pessoas que são literalmente a resposta do teu jejum, da tua oração de anos. Mas aí vem o diabo, mancha a imagem dessas pessoas. Eu não estou a dizer que a gente não tem que analisar tudo. Temos, claro, filtrar tudo à luz da palavra de Deus e pelo fruto do Espírito, mas não à luz do achismo, não à luz do ouvir falar, não à luz da acusação, à luz da palavra de Deus. Então temos que ter muito cuidado. Aleluia. Amém. Eu estou todo arrepiado aqui. Vou te falar. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu tenho 19 anos de casado. Vou fazer 20 anos de casado. Você é casado com a branquinha e eu sou casado com a negra, né? É bênção, é bênção. Eu lembro que eu recebi há muitos anos atrás, eu recebi um profeta de Moçambique aqui na minha igreja que eu pastoreava, e ele disse: eu vou casar com a brasileira porque eu vou voltar para a África, para Moçambique, como um príncipe. É o que ele dizia, né, na história dele. Amém. Mas veja bem, quando eu me casei, meu casamento é uma bênção, sabe? Minha mulher é uma mulher... Assim, meu casamento é um casamento sagrado, especial, blindado. Mas nos primeiros anos, nos 2 primeiros anos, nós brigávamos muito. Certo. Muita briga, muita bobagem. Brigávamos igual criança. Certo. Até o dia que ela teve um sonho ou uma visão, nós não lembramos bem se era sonho ou visão. Ela está assistindo a live, se ela quiser, ela anota aí se foi sonho ou se foi visão. Certo. Mas qual era a visão? Nós estávamos andando juntos na rua, e no meio de nós dois aparecia um demônio que parecia um mendigo, bem sujão, bem feio, comprido e com cara de malandro, com cara de debochado. Eu falava uma coisa para ela, mas esse demônio pegava essa palavra, transformava essa palavra, né? E ela escutava outra. É isso. Ela falava para mim e eu escutava outra. Depois eu dei o nome, eu dei o apelido para esse espírito de o espírito atravessador. Hoje, quando eu prego para casais, eu falo sobre isso, que é o espírito atravessador. Mas ele não trabalha apenas no casamento, ele trabalha em qualquer tipo de relacionamento que gere destino. É isso mesmo. E outra coisa, não só na voz, é na imagem. Por exemplo, é verdade. Esse demônio, ele quando não há uma... Por exemplo, eu e você estamos blindados aqui para entrar na live. Nós oramos, nós estamos ativados, mas o diabo seria capaz de fazer eu olhar para ti e ver outra coisa. É isso mesmo, ele opera assim. Né? São os destruidores de destinos através de aliança. Faz sentido isso? É isso mesmo, é isso mesmo. O diabo opera assim, ele mancha a imagem. Veja só, Jesus foi chamado de quê? Falso profeta, Belzebu. Foi chamado... Por que acusaram tanto Jesus? Eram os espíritos que Jesus expulsava. Porque no ringue espiritual, os demônios não têm poder sobre as nossas vidas. Eles tentam de noite te matar, no sonho te matar, tentam no acidente, não conseguem.
como é que eles fazem? Quando eles encontram um homem espiritual que está blindado pelo Espírito de Deus, eles usam armas carnais, entendeu? Eles usam armas naturais, que são as armas da difamação, manipulação, acusação, fofoca. E eu costumo dizer que fofoca é simplesmente uma publicidade gratuita. E quem está a pagar são os nossos inimigos. Porque Deus também usa o ataque contra nós para nos processar a imagem de Cristo em nós e para nos promover no seu reino. Então é por isso que Deus permite essas coisas. Deus odeia fofoca, mas Deus ama usar fofoqueiros, tá? Porque os fofoqueiros têm uma capacidade de levar notícia para todo lado. Vê só São espalhadores. São espalhadores de notícia que Deus usa muitas vezes eles para levar o seu nome longe. E eu costumo dizer que a inveja, nós não devemos orar para Deus remover os invejosos contra nós, porque isso é fazer de nós zero à esquerda. É fazer de nós inúteis, zero. Por quê? Porque a inveja é resultado de luz, de bênção, de algo que é bom em nós. De conquistas. Só invejam porque você está a brilhar. E se você orar para Deus tirar os invejosos, então é preciso tirar o seu brilho. Meu Deus! Ninguém mais vai te invejar, ninguém vai falar mal de você, as pessoas não vão te perseguir sem brilho. Mas quando tiveres brilho, vai ser perseguido. Porque tudo que é bonito é falado, vira capa de revista. Meu Deus, meu Deus. Então, o que nós precisamos é pedir a Deus maturidade emocional. Outro dia eu falei para um pastor, ele não gostou de ouvir. Certo. Eu falei, olha, é muito mais fácil o diabo nos manipular na alma do que no espírito. Aí ele achou errado, ele falou, não, porque o demônio ataca no espírito. Eu falei, nada disso, irmão. No espírito nós somos blindados. Agora, se nós não tivermos inteligência emocional, maturidade para lidar com pessoas, com relacionamentos, é por isso que a semana que vem nós vamos falar só sobre mentalidade, sobre metanoia, transformação de mente, porque é aí que nós caímos. É no orgulho, é na inveja, é na vaidade, é no medo, é no trauma, é na ferida, é na acusação. Agora mesmo, minha esposa estava falando comigo sobre um texto que ela leu, que nós temos que ter muito cuidado em não ficar tentando provar para as pessoas quem nós somos. Quem não quer você, não te quer e pronto. Existem outros que te querem, né? É isso mesmo. Mas é assim, nós só temos que amar e perdoar. Porque a maioria das pessoas que falam mal de nós foram enviadas por Deus para nós lhes ministrar. Essas pessoas foram enviadas a nós, por Deus, para nós lhes libertar. É por isso que elas nos atacam. É um grande sintoma de que Deus enviou essa pessoa para você, quando essa pessoa começa a te atacar. Uau. Só que o espírito maligno sabe do choque espiritual, do perigo espiritual que ele corre em confrontar-se de perto consigo. Então ele vai envenenando a tua imagem. Veja só, vou lhe contar um testemunho. Uma mulher chega na igreja, eu tenho até esse vídeo aí no YouTube, no nosso canal Verbo Vivo TV. Tem a Pomba Gira tenta enganar o profeta. Pode escrever assim, o profeta Tony Calado, Pomba Gira tenta enganar o profeta. Ela veio pela primeira vez, ela veio porque queria ser liberta. De repente, quando eu comecei a orar, ela manifesta, ela diz, eu vou embora, deixa-me ir embora, eu quero sair daqui, eu quero ir embora. Eu não vou me sentir bem aqui, eu vou embora, eu vou embora. Mas ela começou a falar como se tivesse uma pessoa que está chateada, mas que está em si, está consciente, não mostrava nada de possessão. Criou uma situação confusa, né? Uma situação confusa. E eu comecei a profetizar na vida dela e comecei a orar e o espírito maligno saiu. Era um demônio que manifestou. E esse espírito não queria que ela permanecesse no culto porque tinha medo da libertação, do confronto. O ministério que envolve revelação, que envolve libertação, sempre traz confronto. É o pior ministério ou o ministério mais perigoso. Então, essa mulher depois pediu perdão. Eu vim aqui porque eu queria ser ajudada. Como é que eu ia sair? Começou a falar mal de mim no culto. Ela começou a falar, não, ela disse, eu não falei mal do profeta, eu vim aqui porque eu queria a tua oração, é a primeira vez que eu estou aqui. Está vendo? É muito forte. Então, a maioria das pessoas que nos atacam, falam mal de nós, que defamam as nossas vidas, os espíritos que estão a lhes amarrar, estão com medo do confronto.
Por isso nós temos que amar sempre e perdoar, porque Deus nos transforma, nos mantém humilde. Também, se todo mundo nos abraçasse, se todo mundo nos aceitasse, nós corríamos o risco de ser como Lúcifer. É por isso que Deus permite que somos perseguidos, porque através da perseguição também lembramos de ser mais humildes e de depender apenas de Deus. Isso nos mantém no trilho de Deus. Uau, isso é muito forte, hein? Extraordinário. Não sei, eu vou ter que mudar o nome da live depois, quando eu salvar no YouTube. Peço desculpa, né? Eu vou falar... Não. Pelo contrário, pelo contrário. A culpa é minha. Eu pedi para Deus extrair de você códigos mais aprofundados e mais avançados. A culpa é minha. Mas isso é muito lindo, porque nessa maratona, 2 pessoas que passaram aqui na maratona falaram a mesma coisa, que eu recebi isso com muita revelação, por incrível que pareça. Para mim foi revelador, embora para muitos já seja natural. Foi a apóstola Verbênia, né, a apóstola Verbênia dos Estados Unidos, que falou aqui conosco algumas vezes. E depois quem repetiu essa frase foi o Judá Bertelli, o apóstolo que fez a live comigo anteontem. Ambos falaram isso. Eu tenho o hábito de extrair o melhor das pessoas. Né? É isso. E ele está dentro dessa revelação, porque seja quem for, seja qual for a intenção, seja qual for o estado emocional dessa pessoa próxima a você, e muitas vezes até sendo usadas por demônios, tem um código, tem um ouro, tem uma herança, porque Deus une pessoas com propósitos. Então, se ela se aproximou, se eu tiver sabedoria, eu vou extrair o que Deus está trazendo para mim. Que ela vá levando de ruim, mas que deixe o que veio trazer. Assim como a rainha de Sabá foi para Salomão para levar as riquezas. Oh, glória a Deus. Bom, eu sou assim. Deus me revelou o chamado. Quando Ele me revelou o chamado, Ele disse: eu estou a te chamar como profeta da fé. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Mas o Espírito Santo, Ele me revelou claramente, profeta da fé. E eu comecei a questionar: Senhor, se eu sou profeta, por que eu nunca te vi? Por que eu nunca te vi? Porque eu sei que todos os profetas, estou a ler aqui Jeremias, estou a ler aqui Daniel, estou a ler aqui Ezequiel, todos eles te viram. O Senhor disse: tens certeza que nunca me viste? Eu te apareci em 2003. Aí Ele me lembrou de uma visão que Ele me transportou para o dia da criação. O Senhor me transportou para o dia da criação e Ele me colocou por cima do muro. Eu estava por cima desse muro, havia trevas por todo lado. Eu estava a tremer muito, com muito medo, porque havia forças malignas. Esse muro fazia a separação entre 2 águas. A água que cobria a face da terra e a água que cobria a face do abismo. Eu estava por cima. E nessa água que cobria a face do abismo, aqui atrás, já era escuro, mas havia criaturas mais escuras que a escuridão que eu via das águas. E elas tinham uma força invisível que me puxava, tentava me sugar para aquelas águas. Então eu comecei a dizer: em nome de Jesus apareça a porção seca. Em nome de Jesus apareça a porção seca. Eu estava com medo, mas a minha voz ecoava por todo lado. E eu comecei a me lembrar: como é que eu estou a falar isso? Isso aqui é Gênesis capítulo 1, versículo 1. Como é que eu vou falar isso? Meu Deus! Aí eu comecei falando: apareça a porção seca. Quanto mais eu falava, mais a minha fé se fortalecia, o medo desaparecia. Quando o medo atingiu um nível que o medo desapareceu por completo, eu salto, mesmo sem as águas desaparecerem que cobriam a face da terra. Mas saltei em fé, porque já não tinha medo. E assim que eu salto, as águas somem. Quando quase que eu tocasse nas águas, elas sumiram. E apareceu a porção seca. Eu comecei a assim observar, admirado. E alguém me toca no ombro do lado direito. Eu fiquei assustado, demorou alguns segundos para eu olhar para ver quem é que está a me tocar aqui. Não existe ninguém, só via árvores, só via terra. Como é que alguém pode me tocar aí? Quando eu olho para ver quem me tocou, não tinha ninguém. Olho a uns 20 metros mais ou menos, e estava um trono muito alto e sublime. Tinha alguém sentado naquele trono. E essa pessoa era transparente como a água, né, como a garrafa. Eu conseguia ver através dele. Eu atravessava, os meus olhos conseguiam ver. Mas quando eu olho para ele, eu não resisto. Ele resplandecia algo, eu caio por terra como morto de barriga para baixo. E quando eu caio por terra, eu tenho uma moeda no chão.
essa moeda tinha o rosto de Jesus. E estava escrito, levanta-te. Ela acendia, tinha aquelas letras luminosas, né, que acendem e apagam. Ela acendia, 3 vezes acendeu e apagou. Levanta-te, levanta-te, levanta-te. E eu não entendi muito bem aquela visão, mas eu sabia que eu tinha visto, eu me senti como Ezequiel, que tinha visto Deus e eu tinha sobrevivido. Eu pensei que eu haveria de morrer. Até que em 2007, acredito eu, 2007, Deus me revela que aquela visão foi o meu chamado profético, manifestação do meu chamado profético. E ele disse assim, eu te chamei como profeta da fé, porque tudo que você vai ter, essa paixão que você tem pelos dons espirituais, eu já te dei antes da criação, só que eu desativei esses dons. Deus me disse assim, eu desativei, coloquei eles inoperantes para que você aprenda como ativá-los e ensinar ao meu corpo. Essa foi a missão. Por isso, você é profeta da fé. Tudo que você crer vai viver. Então, por isso, eu também tenho essa graça aí de que se eu me aproximo de alguém que tem algum dom que eu não tenho, eu vou sugá-lo. Eu vou começar a operar nesse dom também. Uau, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Olha, e você estava falando e eu fico imaginando o dia, porque eu costumo falar que Deus foi o primeiro profeta, né? Quando ele disse haja luz, não havia ninguém para profetizar, ele teve que profetizar, não tinha ninguém. Depois disso ele começou a criar os profetas, treinar os profetas, porque profetas precisam ser treinados. A importância da escola de profetas, eu tenho falado para minha mente tem se alargado, eu tenho falado que hoje eu tenho eu dou 2 tipos de paternidade. Eu dou paternidade apostólica, porque são aqueles filhos que eu treino para desenvolver ministério, para entender os 5 ministérios, para administrar o apostolado. E eu tenho filhos proféticos, eu dou paternidade profética, porque são aqueles que, às vezes, não são apóstolos, mas são pessoas que precisam ser inspiradas na escola de profetas. Então, são verdade. 2 tipos de filhos, 2 tipos de paternidade. Agora, os profetas precisam ser criados e treinados. Só que Deus, olha que coisa linda. Ele foi o primeiro profeta, ele profetizou haja luz sozinho, porque não havia uma boca. Mas agora me faz pensar que ele que é o dono do Kairos e ele que navega no tempo, certo, teve a companhia de alguns profetas nesse dia, então. Porque da mesma forma que ele te formou hoje, mas te levou no ontem e disse, profetiza. Certo, é isso ele mesmo. Pode ter trabalhado junto com um rebanho profético em várias épocas da história, né? De maneiras que, assim, aquilo que a gente estava falando no início, não dá nem para explicar para certas pessoas. Né? Sim. Deus te levou, de fato, não apenas para te mostrar, mas te levou, de fato, para profetizar na criação. Então a igreja teve participação nesse momento tão lindo, mesmo antes de existir. Olha, é muito forte, é muito forte. Bom, existem muitas pessoas que falam daquilo que desconhecem. E eu, às vezes, acredito que Deus me levantou também para ser uma imagem daquilo que Ele quer fazer no presente. E o Senhor me falou alguns anos atrás, a partir de 2010, 2012, quando eu saí de Portugal, eu morava em Portugal, morei alguns anos no Brasil, morei alguns anos em Portugal. Depois eu vim para Angola. O Senhor falou comigo e disse assim, eu quero que você escreva um livro, porque eu vou levantar muitos profetas. Você, daqui a pouco tempo, você vai começar a ver muitos profetas, porque essa é a geração profética. Deus falou assim comigo. Ele disse, eu vou levantar muitos profetas, no entanto, eles vão ter muita carência em caráter, em fidelidade, eles vão precisar de instrução. Escreva um livro, que eu escrevi um livro que é Profeta da Fé, Escola de Profetas. Porque a gente precisa não apenas de dons, nós precisamos também de caráter, nós precisamos de fidelidade. Se nós queremos dar alguma coisa a Deus, o dom não acrescenta nada a Deus, porque é Ele quem dá. Mas se nós queremos dar algo a Deus, nós temos que dar fidelidade. É a única coisa que nós podemos oferecer a Deus.
Nós não podemos dar dom, ele dá como ele quer, quando ele quer, com quem ele quiser. Mas nós temos deficiência de caráter, nós temos deficiência de fidelidade. E nós precisamos entender algumas coisas da parte de Deus em relação a isso. E há pessoas que falam mal de tudo e de todas as coisas. Eles têm a língua envenenada e eles não perceberam que eu falei, uma das mensagens que eu falei foi sobre o desrespeito ao homem de Deus. Desrespeito aos chamados por Deus. Existe uma agenda do inferno, começada no inferno, com Satanás, Lúcifer, demônio, diabo, príncipe das trevas, potestades. Eles fizeram uma reunião lá no inferno e eles querem parar a igreja de Cristo. E como eles espiritualmente não têm capacidade de parar a igreja que ora, então eles usam armas naturais, conforme eu estou a falar. Qual é a agenda de Satanás? Denegrir homens de Deus, desacreditar a imagem de pastor, a imagem de profeta, a imagem de evangelista, a imagem da igreja, das autoridades eclesiásticas da igreja de Cristo. Ele faz isso na sociedade para quê? E quando você começa a falar mal de uma autoridade que Deus é que instituiu, você atrai para você maldição. Eu falei sobre por exemplo, Arão e Miriam. Arão e Miriam eram mais velhos do que Moisés. Eles eram mais velhos do que Moisés. E o irmão mais velho tem uma autoridade fraternal sobre o irmão mais novo. Sim. Mas quando Arão se levantou contra Moisés, Arão e Miriam, para falar sobre a mulher cuxita, que na verdade eles tinham razão do que estavam a falar, ele não usou a autoridade fraternal, ele usou a autoridade espiritual para se valer e errou. Ora bem, ele errou mesmo estando certo. E é isso que muita gente não entende. Quando você se levanta contra uma autoridade que Deus é que instituiu, não importa se essa autoridade está errada. Se você se levantar na qualidade de autoridade espiritual, você está a trazer condenação para você. Você pode corrigir a pessoa naturalmente, mas nunca desrespeitando. A Bíblia diz: quem honra seu pai e a sua mãe vai viver longos anos. Quem desonra o seu pai e a sua mãe encurta a sua vida. É maldição. Desrespeitar Davi. Olha só Davi. Davi, mesmo sabendo que Saul estava endemoniado até. Tinha um espírito que lhe entrava. Ele fazia coisas erradas, mas ele era ungido de Deus. Ele tinha uma autoridade. E ele não se levantou contra essa autoridade. Hoje em dia as pessoas não têm medo de se levantar contra a autoridade de Deus. Eu não estou a falar... Não estou a falar em debater sobre algumas coisas que ela acha errado ou falar sobre algo errado. Mas as pessoas chamam nome aos pastores, chamam nome aos apóstolos, chamam nome aos profetas sem medo. Mesmo que o apóstolo está errado, mesmo que o profeta está errado. Quando você desrespeita a autoridade, você atrai maldição para a sua vida. Aleluia. Agora, por outro lado, tem um texto que eu vejo na Bíblia. É claro que esse texto tem duplo sentido, mas eu acho fantástico. A Bíblia diz que Eliseu lavava as mãos de Elias. Sim, sim. Né? Lavar as mãos fala de inocentar. É isso mesmo. É verdade. É verdade. Né? Fala quando alguém chegava perto para falar de Elias, ele, não. Não fala isso do meu mestre, não. Não urina na minha unção. Não, exatamente. Não corrompe a capa na qual eu sou herdeiro. É isso mesmo. Não corrompe o manto da onde eu vou receber unção dobrada. É isso mesmo. É isso aí. Você já explicou. Não urina na minha unção. É isso aí. Lavava as mãos. É muito independente, forte. Independente se Elias estava errado, porque pessoas erram. A questão não tem a ver com erros, tem a ver com inteligência espiritual. Inteligência espiritual. Porque eu não posso me levantar contra o que Deus delegou. Porque a autoridade para Deus tem mais valor do que por exemplo, rebelião é mais perigoso do que adultério. Deus julga, Deus pode perdoar o adúltero, mas o rebelde, meu filho, pergunta para Lúcifer se Deus não perdoou. Não teve conversa. Não tem conversa. Saul. Deus sempre julgou imediatamente a rebelião. Lepra. Miriam pegou lepra. Veja só. Davi cometeu um pecado pior do que o de Saul.
Uhum. Pior, entre aspas, pior. Mas houve perdão para Davi e não houve perdão para Saul. Veja só. É porque Deus, a autoridade, para ele tem mais valor a autoridade do que o comportamento de uma pessoa. Eu não estou a dizer que o comportamento não tem coisa, é muito importante. O comportamento é a prova da essência de Deus em nós. Quando nós temos Deus em nós, nós manifestamos o fruto do Espírito. Mas hoje em dia as pessoas atacam muito as autoridades que Deus instituiu numa pessoa, sem temor de pegar lepra. Porque quando você se levanta contra a autoridade que está acima de você, você está a colocar lepra nas suas mãos. Pode não morrer imediatamente, mas o teu ministério vai secar, vai minguar. Você pode vencer muitas batalhas, até se levantar contra alguém que está no centro da vontade de Deus. Vais cair. Extraordinário. Extraordinário. Essa live, ela está... É de fato uma autópsia da profecia, porque o que você está fazendo através de Deus aí é desmontando em cada detalhe o ministério profético e mostrando cada parte dos cuidados que nós temos que ter para que o profético se mova em nós. A Bíblia diz que o dom de profecia é para os fiéis. É isso aí. A Bíblia diz que a profecia... Está escrito lá em Coríntios 14, ou 12, se eu não me engano. A profecia é para os fiéis. Exatamente. Então, se há Muito infidelidade, o profético se fecha. E se o profético se fecha, nada acontece, porque você começou a live dizendo que tudo começa no profético. Não tem mestre, não tem apóstolo, não tem pastor, não tem santo, não tem igreja, não tem empresário, não tem casamento, não tem nada. Tudo começa no profético. Só que o profético até a salvação, meu apóstolo. Até a salvação. Se você não nascer do Espírito, você não pode se tornar filho de Deus. Então, até mesmo a salvação. Eu diria mais profundo. Se você nunca ouviu a voz do Espírito, você nunca nasceu de novo. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Glória a Deus que eu nasci de novo. E pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser profeta, pode se chamar o que quiser, teólogo, cristão, pode ser líder de igreja, mas se nunca ouviu a voz de Deus, nunca nasceu de novo. Porque a Bíblia diz que, em Romanos capítulo 8, fala sobre os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Se você nunca ouviu a voz do Espírito, você nunca nasceu de novo. E tem mais, quando os anjos chegarem, eles não vão perguntar qual é a tua religião. Quando eles vierem buscar a igreja, eles não vão perguntar se você cumpriu isso, cumpriu assado, se você cumpriu os 10 mandamentos. Não, eles vão olhar na sua testa, eles vão ver o sinal, o penhor da salvação. O penhor da salvação é o Espírito Santo. Eles vão ver se o Espírito está em você. O azeite, se está com azeite. Então, se não tiver azeite, vai se fechar a porta. Você não vai entrar. Glória a Deus. Gente, eu vou aproveitar esse momento. Nós estamos com 53 minutos de live. Às vezes o Instagram ele corta, faltando 2 minutos, 3 minutos. Ele tem feito esse espírito. Você falou de tecnologia ainda há pouco ali, para mim, no reservado. Sim, eu vou ter uma live no Brasil, serão 16 horas e 20 minutos que eu vou ter uma live no YouTube, canal Verbo Vivo TV. E só hoje? Como apóstolo, hoje sim. O apóstolo falou sobre escola profética. Eu também vou ter uma escola profética o próximo mês no Zoom. Eu costumo fazer presencialmente, mas por causa da pandemia está tudo fechado. Eu vou fazer uma escola profética no Zoom, que vai ser no dia 5. Começa no dia 5. Estão abertas as inscrições. Depois você me passa os detalhes por escrito. Vou passar, sim, senhor. Que eu compartilho com a turma, porque eu vou ter uma escola presencial aqui, 15 de agosto, mas tem muita gente que não está conseguindo vir, e eu vou direcionar alguns para a sua escola, vai ser bênção. Vai ser bênção. Pode contar. Agora, gente, eu preciso dizer o seguinte, nós estamos numa maratona de lives, já foi falado aqui, mas teve gente que chegou depois. Essa maratona aqui nós já recebemos muitos apóstolos e profetas do Brasil e do mundo
e continuaremos recebendo. No momento, nós estamos com 62 lives, agora 63. Tudo que é falado aqui vai imediatamente, daqui a 10 minutos, vai para o YouTube. Então, essa maratona fica numa playlist. Olha que E forte. lá tem tudo sobre apostólico, profético, 5 ministérios, 7 montes, ativação, guerra espiritual, ministério de anjos. Sim, sim. E nós vamos chegar a 400 lives. A visão é essa, se Deus permitir. Então, se você que está assistindo quer receber um link para ter esse conteúdo todo, né, com todos esses apóstolos e profetas que têm nos abençoado, assim como o profeta Tony tem nos servido aí com esse tempo precioso, me chame no WhatsApp. Meu WhatsApp está na descrição aí. Ou depois procura Ministério Ricardo Ribeiro no Instagram, Ministério Ricardo Ribeiro, aí você vai achar meu WhatsApp. E agora, profeta, faltam 3 minutos ou 4 minutos. Sim, sim, sim. Fale aquilo que Deus lhe permitir, quiser falar, fica à vontade aí. Até quando eu ver que tá para cortar, eu vou fazer assim para ti, para você saber que corta de repente. Tá certo. Eu poderia dar até mais uns 10 minutos, mas pronto, ele vai cortar mesmo. Realmente eu estou a sentir uma unção muito profética aqui. O que eu senti é que tem alguém aqui que foi magoada com igreja física, ministério pastoral. Essa pessoa foi magoada e o coração ficou fechado em relação a pastores. Mas Deus está me dizendo para liberar perdão. Tem que liberar perdão, porque o Senhor quer te colocar no ministério pastoral. Mas a falta de perdão em relação àquele acontecimento com o pastor que você viveu, isso fez com que o teu ministério está atrasado. Está atrasado. Mas Deus vai liberar perdão. Agora, o Espírito do Senhor me fala na sofle krabasi pregadasi frabagadás. Eu vejo o nome de Joel. Esse pastor aqui chamava-se Joel. E eu vejo uma conexão com essa pessoa. O Senhor vai trazer uma graça muito especial sobre a sua vida no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Eu abençoo aqui a vida. Declara, escreva aí nos comentários, escreva assim. O céu está aberto sobre a minha vida. O céu está aberto sobre a minha cabeça. O céu está aberto sobre a minha família. Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. La crabacifra bagadiga lebrasi de lebrason de levegadas bragadiga lebrus. Le mandovlas se fragadiga lebrasi de vegadarabasi de vegadosa. Aleluia. Franciele Coelho. Eu declaro a graça de Deus sobre a sua vida, Franciele Coelho. O Espírito do Senhor abre uma janela da minha visão aqui e começa a me mostrar algumas coisas que têm a ver com você. Eu vi alguém que estava vestido de uma bata branca. Uma bata branca. Eu estou a ver isso, mas essa bata branca tem a ver com uma área profissional. Olhei no Espírito e eu comecei a ver algo que tem a ver com medicina, algo que tem a ver com farmácia. E o Espírito do Senhor começou a me ministrar que existe uma conexão divina acerca de você com alguém que Deus vai tocar e Deus vai usar a sua vida no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu vejo alguém de nome Carla. O Espírito do Senhor está a mostrar especificamente Carla. Deus vai trazer uma graça muito especial sobre a sua vida. Se prepara para receber o toque de Deus. Tem exatamente 17 dias que você fez um pedido a Deus. E o Senhor me disse que te deu um sonho. Ele te apareceu no sonho. Mas através desse sonho apareceu um homem de Deus que estava a orar, estava a ministrar profeticamente para você. E é o sinal de que Deus está com você no nome de Jesus. Vai cortar, né? É uma pena, né? Se quiser voltar, aí você que manda, o tempo é seu. Dá para dar mais 10 minutinhos. 10 minutinhos. Então, gente, eu encerro essa live oficialmente aqui para o YouTube, vai ficar salva no YouTube, e volto para considerações finais, aqueles que forem espertos e entrarem rapidamente daqui a 1 minuto. Amém.